Agora a gente fala sobre uma pesquisa do Instituto IPEC que mostrou esta semana que 6 milhões de brasileiros fumantes de cigarros tradicionais experimentaram cigarros eletrônicos no país em 2022, todos de origem ilegal. Nos últimos 4 anos, o número de fumantes desse tipo de cigarro quadruplicou no Brasil. E para tratar desse assunto tão importante, o Fast News conversa agora com a farmacêutica Alessandra Soares. E, Alessandra, em relação aí aos cigarros eletrônicos, eles muitas vezes vêm contrabandeados porque a Anvisa não liberou os chamados vapes para que as pessoas façam o consumo desses cigarros. Muito boa tarde. Olá, David, boa tarde. Agradeço a oportunidade da gente conversar desse tema tão crítico para o nosso país. Em 2009, a Anvisa, baseada na lei da precaução, entende que é importante proibir fabricação, comércio, distribuição desse tipo de produto no Brasil. Mas hoje a gente entende o quê? Que a proibição, ela foi ineficaz, a proibição não funcionou. Porque já são mais de 2 milhões de brasileiros utilizando de forma recorrente esse dispositivo. E no Brasil, 100% desses produtos, de fato, a origem dele é ilegal. Então, esses 2 milhões de brasileiros, mais de 2 milhões de brasileiros, estão utilizando produtos de altíssimo risco. Isso é muito grave. Isso é muito grave, porque não se sabe a origem desse produto, não se sabe como ele é fabricado, não se sabe quais são as substâncias que estão sendo ofertadas para o consumo desses adultos, Os adultos fumantes, os adultos não fumantes, que por um equívoco, entendendo que é um produto que não traz risco, começaram a utilizar, e o jovem, que de forma também indevida, acabou tendo acesso a esse tipo de produto. Então, o que a gente entende? A proibição, de fato, ela não trouxe nenhum benefício para este tema no Brasil. Não coibiu que as pessoas o acessassem. Então, o que de fato a gente espera é que a nossa agência reguladora, a Anvisa, ela entregue até o final deste ano, conforme está previsto na agenda regulatória da Casa, uma regra sanitária para que as empresas interessadas possam, seguindo essas regras, fabricar produtos, aí sim, de redução de riscos e danos, como vimos na Suécia, como vimos no Reino Unido, para que o indivíduo tabagista brasileiro tenha o mesmo direito que outros indivíduos no mundo têm de acessar produtos que ofereçam menos risco quando ele tem o hábito de fumar. O Shelp também tem uma pergunta sobre esse tema, né, Shelp? Sim. Alessandra, eu gostaria de saber, boa tarde, eu gostaria de saber claramente qual é a diferença entre o cigarro comum e o cigarro eletrônico em termos de componentes que podem fazer mal à saúde ou não, e qual exatamente seria a vantagem ou a forma que o cigarro eletrônico poderia ser usado para justamente reduzir esses danos que você mencionou. Pois não. O cigarro convencional, que é o cigarro que nós já conhecemos, que é regulamentado pela Anvisa, ele é um cigarro que contém tabaco e ele oferta a nicotina acompanhada de muitas substâncias tóxicas que estão diretamente relacionadas a várias doenças como câncer, cardiopatias e etc. O cigarro eletrônico, quando ele segue uma regra sanitária para a sua fabricação, o que acontece? Ele tem ali, e aí o que se defende de fato é o sistema fechado, é um sistema onde existe o dispositivo eletrônico, que é absolutamente verificado, e o que é inalado é o vapor de uma solução, e nesta solução, o que há? Água, geralmente, água, propilenoglicol, glicerina, alguns contendo nicotina, outros não, e os flavorizantes, que são aquelas substâncias que dão algum sabor a esses cigarros eletrônicos. Pois bem, quando você não tem a queima do tabaco, você já elimina, neste vapor, a maior parte daquelas substâncias
que são tóxicas à saúde humana. Então, você tem no cigarro convencional, que é o cigarro combustível, como nós chamamos, né, que queima, você tem cerca de 100 substâncias sabidamente tóxicas. Quando você compara com o cigarro eletrônico, quando ele obedece uma regra sanitária, você verifica o quê? Menos de 5 substâncias possivelmente tóxicas. Então, países como a Suécia e como o Reino Unido, que hoje, né, oferecem aos seus tabagistas um cigarro eletrônico para acontecer a substituição, por que eles fazem isso? Porque isso já foi verificado, esses dados são públicos. Os índices de câncer na Suécia, inclusive, caíram drasticamente por conta da substituição do cigarro convencional pelo cigarro eletrônico. E a regra é o que dirá para o setor produtivo o que essas soluções poderão conter. Contra o cenário que nós observamos no Brasil, que é o seguinte, é o cigarro eletrônico contrabandeado. Não se sabe coisa alguma sobre esses produtos. Então, o cigarro eletrônico no Brasil não é o mesmo dispositivo que se conhece em países onde já existe uma regra sanitária para organizar esse mercado. Fora do Brasil, esses dispositivos são utilizados para quê? Para resguardar a saúde do fumante, minimizando os danos do consumo do cigarro. Alessandra, você falou, né? Claro, eles são contrabandeados, mas existe uma apologia muito grande em relação a eles. Até mesmo estava vendo um vídeo que circula na rede social de pessoas dizendo que o uso de algumas substâncias com esse conhecido vape, eles podem contribuir para a atividade física, ou seja, a pessoa faz o consumo antes e depois ela vai ter mais ganho de massa, um desempenho melhor. Isso realmente existe? Olha, todos nós, acho que nós que consultamos as mídias, nós que acompanhamos este tema, verificamos que, de fato, houve uma empresa que anunciou esse tipo de produto. Esse tipo de produto, ele não tem nenhuma comprovação das alegações que ele faz. E a Anvisa foi muito ágil neste sentido, porque a partir do momento que ela verificou esta propaganda, ela notificou esta empresa, ela puniu esta empresa, ela conseguiu controlar essa informação absolutamente equivocada, porque esses vaporizadores, no Brasil, eles não têm nenhuma anuência da Anvisa, nenhuma. Todos esses produtos no Brasil, eles são contrabandeados, eles são ilegais e eles ofertam altíssimo risco à saúde, justamente porque não se sabe como eles funcionam e aquilo que eles entregam. Então, qualquer alegação ainda de saúde vinculada a esse tipo de produto, né, que oferecia vitaminas, isso é um grande absurdo, mas a agência foi muito ágil neste sentido e conseguiu a tempo resguardar, né, que as pessoas de fato tivessem acesso a esse produto e o consumisse. Exatamente isso. Estava até vendo um estudo da University Columbia sobre esse tema, né, e dizendo que a probabilidade do consumo excessivo de álcool e até mesmo da maconha vem por meio do vape, ou seja, jovens que estão fazendo o consumo têm a maior probabilidade de consumir drogas ilícitas, né? Olha, quando se trata do ilícito, aí você tem um universo bastante questionável. O que a gente acompanha, e de novo, David, esses dados são públicos e são dados organizados, dados compilados, trabalhados por instituições idôneas, como King's College, como o próprio Ministério da Saúde do Reino Unido, que tem feito publicações de muito impacto, publicações feitas por várias instituições ao redor do mundo, universidades, dizendo o seguinte: nos países onde há uma regra sanitária, e aí você tem o quê? O controle do que é entregue, o controle do que é fabricado, o controle onde isso está sendo comercializado e como isso está sendo comunicado principalmente aos jovens. Porque este produto, o destino dele não é o jovem. O objetivo deste produto é atender a demanda de um adulto fumante que deseja cessar o seu hábito
ou minimizar os riscos e os danos causados pelo cigarro convencional. Então, quando você vê esse tipo de associação de informação, isso é muito provável e possível de acontecer quando você vive num país que não há regra para esse tipo de coisa. Então, quando você acompanha países, né, que já têm situações de êxito no controle desses produtos, você não vê situações como esta. Por isso, eu reforço, né, quando a gente olha todos esses dados que foram entregues pelo IPEC, nós compreendemos exatamente a urgência da Anvisa entregar esta regra e a urgência dos nossos especialistas brasileiros em compreenderem do que se trata. Porque a Suécia não está mentindo ao publicar os seus números. O Reino Unido não está mentindo quando ele publica os dados dos indivíduos que já fizeram essa substituição. Então, é preciso que o Brasil estude mais sobre o tema, com menos viés, com menos ideologia. Obviamente, ninguém aqui está fazendo apologia ao tabagismo. Nós não estamos falando de um produto isento de risco. Não, o cigarro eletrônico, ainda que ele obedeça uma regra sanitária, ele ainda oferece risco. Ideal, obviamente, né, para a manutenção da saúde, é não utilizar nenhuma substância, não ter o hábito do tabagismo, nenhum outro hábito que comprometa a nossa saúde. Mas a regra é o que nos dá o quê? Minimamente condição de monitorar esta situação, controlar este cenário, que no Brasil é drástico, preocupante, e, no meu entendimento, o que nós vivemos hoje é uma crise sanitária instaurada justamente pela falta da regra para este tipo de produto, para este tipo de comércio, onde a ilegalidade hoje nada de braçada. Isso é lamentável. Certo, Alessandra, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui ao vivo no Fast News. Parabéns por trazer esse tema tão crítico. Acho que é esse o nosso papel, informar a todos os indivíduos, né? Os que consomem o cigarro convencional, os que não consomem, os pais, os jovens, para que eles tenham decisões mais acertadas sobre os seus hábitos. Eu agradeço e parabenizo a todos vocês por trazer este tema hoje, nessa tarde. Certo, muito obrigado pela participação, uma boa